Olá, Fábio Vitor, bem-vindo aqui para o nosso programa. Como é que você está? Olá, Sinara. Olá, todo mundo da Fórum, TV Fórum que nos assiste. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu estou bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e poder bater esse papo com o teu público. Olha só, a gente vai falar sobre o livro do Fábio Vitor, olha só, Poder Camuflado, os Militares e a Política, do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro. Eu estava muito curiosa para conversar com o Fábio Vitor sobre esse livro, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu queria começar do começo. Você, Fábio Vitor, você fala no livro que você conversou com dezenas de militares para escrever esse livro, né? Essa profissão, gente, essa parte do jornalismo é uma especialização, tá? Então, aquele jornalista que fala assim, minhas fontes militares e tal. Você se tornou esse jornalista com fontes militares? Olha, Sinara, eu não me tornei um especialista em defesa nem em assuntos militares. O que me levou a esse livro foi mero interesse jornalístico, porque esse assunto, lá atrás, em 2017, estava começando a ganhar força, militares começando a aparecer na política. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Comecei a me interessar pelo tema, mergulhei nele a partir de 2017, e desde então eu venho me aproximando de militares e conseguir criar algumas fontes militares. Para nós jornalistas é um pouco diferente. A gente está acostumado a falar com políticos, com gente de outros poderes, de outras áreas da cultura e tal, e gente que tem menos pompa, menos receio, menos. Os militares têm um código próprio, baseado nos preceitos militares, hierarquia, disciplina. Então, você criar uma fonte militar é muito difícil. É muito difícil você conseguir fazer com que o militar fale em off, né, como a gente fala em off, sem ser oficialmente, sem ser uma declaração que possa ser publicada, atribuída àquela pessoa, off the records, como a gente fala. E é fácil, às vezes você conversou 3 vezes com um político, ele já diz, estou te falando em off e tal. Isso jamais vai acontecer com o militar. Então, é um processo. O militar só fala em on? Em geral, sim. Depois de um tempo, você consegue que alguns militares falem off, mas mesmo assim, com muito cuidado, e você tem que cultivar essa confiança. Cultivar com respeito, sobretudo, que é uma coisa que, às vezes, também falta, viu, Sinara? Há muita depreciação, até porque muitos militares deram corda para isso, e o Bolsonaro, principalmente, há essa confusão entre militar e política, mas tem muito militar respeitável, muito militar sério. Eu acho que é uma instituição que é muito importante para o país, e é possível você tentar criar um respeito. Foi o que eu procurei como jornalista, criar um respeito com fontes militares. Eu tenho algumas. Quando eu falo dezenas, veja, eu tenho fontes identificadas, nominadas no livro. Ao final do livro tem uma lista de fontes com 99 nomes. Não estão nessa lista, naturalmente, os que falaram off comigo. Isso, militares e civis, né? Desses 99, mais ou menos metade são militares. Nem todos são minhas fontes cativas. Alguns são militares que toparam falar comigo, enfim, em respeito ao meu trabalho, à minha pesquisa, e me deram uma entrevista, ou uma longa entrevista, ou uma consulta, enfim, mas falaram comigo. Outros viraram fontes, né? E o contato com esses militares foi muito importante para o livro. Claro que a maioria de militares oficiais superiores ou oficiais generais, muitos da ativa, muitos da reserva, alguns da ativa, e também procurei conversar com praças, pensionistas, soldados de estratos de patentes mais baixos, para também tentar entender. Mas não é, Sinara, um trabalho etnográfico, assim. Eu não fiz um mergulho antropológico,
na caserna, como o Celso Castro, por exemplo, já fez e ficou na AMAN, conseguiu ser recebido, mas eu consegui, tentei traduzir, acho que um pouco do ethos militar, né, porque eu acho que era importante para essa minha pesquisa e para, enfim, tentar radiografar como foi possível que a gente chegasse a essa politização das Forças Armadas e essa confusão entre política e caserna que a gente viu sob o Bolsonaro e que a gente continua vendo. Esse é o objeto principal do livro, mas não é um livro sobre o governo Bolsonaro, como o próprio subtítulo diz, os militares e a política do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro. Né? Então, ele começa na Nova República, ele começa ali em 85, né? E vem até agora. Eu falei para você esse negócio para você e para quem está nos assistindo sobre esse negócio do jornalista especializado em militares, porque eu acredito que pode-se contar nos dedos de uma mão, no máximo de duas mãos, os jornalistas que têm fontes militares no país, né, Fábio Vitor? Eu acho que são poucos. Obviamente, Sinara, nessa quadra aí, nesses últimos 4 anos aí, muito mais gente procurou falar com militares. Alguns falam pelos canais oficiais, principalmente pelos centros de comunicação social, o Seconsex, no caso do Exército, e o Centro de Comunicação Social das outras forças, que são, em geral, informações protocolares. Embora você tenha ali gente que tente ter uma interlocução, às vezes conversa, passa uma ou outra coisa e tal, e você tem muita gente que conversa com o militar da reserva, com o que a gente chama de turma do pijama, que são Clube sempre... do Exército, essas coisas. Né? E esses são os mais espivitados, são os que sempre opinaram mais, que dão declarações incendiárias e tal. Isso sempre existiu. Isso não é, por exemplo, sai uma nota do clube militar detonando o governo X ou o governo Y. Isso não causa espécie, entendeu? Porque sempre foi assim. Eles sempre soltaram esse tipo de nota e tal. O que preocupou no governo Bolsonaro é quando militares da ativa começam também a opinar. Né? E isso começou ali atrás, em 2015, 2016, começa sobretudo com a geração do Vilas Boas e do Etchegóin, e quando começa o meu interesse, né? Quando eu vejo um comandante do Exército dando entrevista. Certo dia, em 2017, eu abro as páginas amarelas da Veja, tem uma entrevista, um ping-pong, uma longa entrevista com o comandante do Exército. Eu falei, nunca vi isso na minha vida, o comandante do Exército falando, sobretudo, Sinara, porque o antecessor do Vilas Boas, ele ficou durante 2 mandatos e não se ouvia ele falar, o general Enzo Martins Peri. O Enzo Peri nunca deu uma entrevista. Ele agiu como deve agir, em minha opinião, um comandante militar. Não tem. Existe uma coisa que o Exército é o grande mudo. Isso é uma coisa da missão francesa que formou os militares brasileiros. O grande mudo, Isso o exército francês dizia que o exército deve ser o grande mudo. Não tem que falar. Ele se mantém nas suas funções, vai defender soberania, vai cuidar das coisas atinentes ao exército, mas ele não tem que falar. E isso sempre foi, desde Góes Monteiro, desde Dutra, sempre se pregou a necessidade do exército ser o grande mudo. E assim era, com Enzo Peri foi, né? E o Vilas Boas começa a mudar isso. O grande mudo até tem um livro do Centro de Comunicação Social do Exército que explica que houve uma guinada que eles acharam que o grande mudo deveria começar a falar. E aí eles começam a falar e começam a se meter. Estou te contando tudo isso para dizer que assim passou-se a falar muito mais, passou-se inclusive a se manifestar. Os militares passaram a se manifestar em redes sociais, inclusive militares da ativa, estimulados pelo Vilas Boas. E aquele famoso tweet dele. Naquela época, o nosso colega Marcelo Godoy, do Estadão, ele fez um levantamento e ele mostrou dezenas de militares da ativa fazendo campanha política no Twitter. Ele pegou perfis de militares que estavam em rede social, ou seja, transgressão disciplinar, isso é vetado pelo Estatuto dos Militares, pelas regras militares. Enfim, mas as regras militares foram rasgadas nos últimos anos por vários, inclusive por generais, por comandantes.
Para te dizer que, assim, alguns colegas jornalistas falam com militares da ativa, porque muitos resolveram passar a falar, mas eu acho que eles são minoria, sobretudo quem fala com alto comando. Você ter, por exemplo, gente com fontes no alto comando, você pode falar com um ou com outro. Hoje o alto comando do Exército tem 16 generais de 4 estrelas. Eu acho que poucos jornalistas brasileiros falam com alguns desses. E falam de uma maneira... Porque os caras não têm que ficar falando. Em geral, eles pedem para não falar. E há que se respeitar, porque eles não têm que ficar falando. Vez ou outra você consegue falar, se você criou um contato, uma relação, você consegue alguma interlocução. Alguns colegas têm, mas são poucos, Sinara. Olha só, eu fico muito curiosa de ver, eu vou anotando aqui as suas frases, depois a gente solta um recorte só com a sua participação. Tá, eu fico muito intrigada, digamos assim, Fábio Vitor, com quem é o general forte do lado do Bolsonaro. Eu tenho a impressão que é o general Heleno. Eu acho que a grande cabeça, o grande ideólogo é o general Heleno. É verdade isso ou é impressão minha? Olha, Sinara, é difícil responder essa pergunta, porque isso é um processo. A gente pode dizer que o Heleno foi o primeiro general respeitado do Exército Brasileiro a endossar a candidatura, a aventura que lá atrás, quando ainda era uma aventura, o Heleno endossou. O Heleno é um sujeito, apesar de ele ter virado um radical bolsonarista, mas é um sujeito, até impressiona quando você vê as atitudes dele de radical, e foram várias ao longo dos últimos anos. Ele é um general muito respeitado no Exército Brasileiro. Ele é o que se chama de tríplice coroado. Tríplice coroado é um general de Exército que foi em primeiro lugar nas 3 principais escolas do Exército. A AMAN, a ESAO e a ESEME, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Há concursos para essas 3, e o tríplice coroado é o que terminou em primeiro lugar nas 3. O Heleno é um tríplice coroado, assim como o Pujol, que foi comandante do Exército, salvo engano, também é tríplice coroado. Esses caras, existe uma mística em torno dos tríplices coroados, eles são muito respeitados. E o Heleno é um tríplice coroado que tinha sido... Ele foi o primeiro Force Commander na missão de paz do Haiti, na MINUSTAH, né? Indicado pelas Forças Armadas Brasileiras e aprovado pela ONU, né? Ainda no governo Lula. E o Heleno, em 2015, Sinara, ele conversa com o Bolsonaro e ele resolve endossar a pré-candidatura do Bolsonaro. Isso é muito importante, e isso acho que te dá essa impressão, porque cria uma liga e cria uma relação mais profunda. O Bolsonaro respeita muito o Heleno, porque o Heleno já era um cara muito respeitado. Então, aí você tem o Ramos. O Ramos é uma outra cepa. O Ramos é um cara que é mais amigo do Bolsonaro, porque estudou com ele desde a escola de cadete, lá em Campinas e tal, e depois virou um grande puxa-saco no governo inteiro e tal. Então, assim, não dá para dizer que o Ramos... Mas, ao mesmo tempo, é um cara que faz o que o Bolsonaro quer. Tem uma grande questão, e muita gente me pergunta isso, Sinara, quer dizer... mas esses generais respeitam realmente Bolsonaro? Como é que um general vai respeitar um capitão? Eu fiz um perfil do Mourão na revista Piauí, quando eu trabalhava lá, cujo título era O General do Capitão. Porque isso também sempre me chamou a atenção. Como é que um general vai respeitar um capitão? Isso não faz sentido. Dentro da cabeça militar, isso não faz o menor sentido. Então, por um lado, no fundo, ninguém nunca respeitou o Bolsonaro. Mas isso é uma falácia, porque no fundo eles respeitam porque eles não veem mais Bolsonaro como militar. Muitos desses caras veem Bolsonaro como que ele é, um político, um líder político popular, né? E que foi ganhando muita força. Sim, ele tem o capital, que é o apoio popular, que os militares não têm, né? Exatamente, é isso que deu a liga entre os dois. Exato. Eu vejo algumas pessoas, Fábio, falam assim para mim, o Bolsonaro é apenas um fantoche dos militares. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não. Eu acho que são coisas complementares. Isso. Eu acho, são coisas complementares. O Bolsonaro foi se posicionando
para ter um endosso militar, primeiro, para se reabilitar dentro do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, mas sobretudo do Exército, porque ele era um pária. O meu livro é dividido em 3 partes. A segunda parte do livro, o título é De Pária a Líder, contra a ameaça vermelha. Ele era um pária e ele foi considerado um líder, foi abraçado pelos caras. Eu mostro detalhadamente o processo de reabilitação do Bolsonaro dentro do Exército. Como é que aconteceu? Como é que um cara que foi preso pelo Leônidas, foi condenado num julgamento num tribunal do Exército em primeira instância e foi salvo pelo Gongo no STM, por algumas conexões que ele tinha, mas que o Leônidas queria que ele fosse expulso. Como é que um cara que foi proscrito dos quartéis, ele era proibido, Sinara, de entrar? Eu posso te mostrar aqui. Se você olhar aí, você está com o livro aí, né? Talvez seja mais fácil para você mostrar. Vai no caderno de imagem, Sinara. Abre o caderno de imagem, a segunda página. Aquele que ele está sentado no carro, Ele está sentado num capô, com o carro sendo rebocado. Eu estou mostrando aqui, acho que dá para ver. Dá para ver. Isso aqui é um guincho rebocando o carro de Bolsonaro em 1992. Ele está no teto do carro, né? Ele sentou no teto. Isso foi o seguinte, ele era proibido de entrar nos quartéis. Ele foi à AMAN, o presidente era Fernando Collor. Ele foi fazer... panfletar e brigar pelos soldos e reclamar dos comandantes. Ele detonava os comandantes militares, só que ele era proibido. O comandante o ministro do Exército chamava-se Carlos Tinoco, estava lá dentro da AMAN. Quando soube, ele disse: tira esse cara daí. Mas disseram: mas comandante, mas ministro, ele está de carro, reboca essa merda. Então veio um guincho, reboca o carro e o Bolsonaro sobe no capô do carro e fica gritando impropérios. Bolsonaro fica dizendo: não vão calar minha voz. Isso está descrito em matéria na época. Essa foto é da Folha de São Paulo. Ele chama o general Tinoco de banana. De banana em outras manifestações. E aqui deve ter chamado de outras coisas também. E tem o carro rebocado. Então, eu mostro como foi esse processo de reabilitação, como o pária virou um líder. E isso envolve as pazes que ele fez com Leônidas. Isso envolve emendas parlamentares para a cúpula das Forças Armadas, porque ele começa, Sinara, como um representante dos baixos estratos, dos praças e pensionistas, e depois ele vai abraçando a pauta da cúpula das Forças Armadas. Seja com emenda para o Hospital das Forças Armadas, seja, sobretudo, com a questão ideológica. Ele vira o porta-voz de uma pauta ideológica das Forças Armadas, que defendendo que não houve golpe, defendendo a ditadura, e quando vem a Comissão Nacional da Verdade, ele é o grande porta-voz dessa pauta militar contrária à Comissão Nacional da Verdade. Então, assim, ele se posicionou para ser ungido pelos caras. E na hora certa, aí os caras vão e abraçam ele. Então, assim, foi uma via, eles se encontraram ali. Exato. O Bolsonaro foi se preparando para ser o porta-voz e o cara abraçado pelos militares. Quando vem a tempestade perfeita, o que é a tempestade perfeita? Operação Lava Jato, impeachment de Dilma, como é que chama? O Comissão Nacional da Verdade. Isso tudo se junta, Sinara, em 2014, 2015, 2016. Então, assim, é quando há o que eu chamo de rompimento de uma espécie de trégua que existiu entre os militares e governo de esquerda no Brasil, sobretudo nos governos Lula, né? Os 2 governos Lula, e principalmente o segundo, quando o Jobim está lá como ministro da Defesa, há quase uma lua de mel. Há uma trégua entre os militares, e porque houve investimento nos projetos estratégicos das forças. O Lula não queria se meter de trombar, o Lula sempre foi muito conciliador, muito habilidoso, enfim. E aí vem Lava Jato, Comissão Nacional da Verdade, e Vilas-Boas e Etchegóin juntos. E aí chega Temer, que empodera esses caras, chama o Etchegóin, e aí vem todo esse processo. E aí sai o relatório da Comissão da Verdade com o pai do Etchegóin entre os responsáveis por violações de direitos humanos. O Etchegóin solta uma nota junto com a família dele, detonando a Comissão da Verdade. Ele já era um general de 4 estrelas, do alto comando do Exército. Ele não é punido.
em parte porque o Mercadante ajudou. O Mercadante tem uma relação pessoal com Etchegóin, porque as famílias são amigas. Eu ia te perguntar, você fala que o Etchegóin foi amigo de infância do Vilas Boas e também foi amigo de infância do Mercadante? Os três foram amigos de infância? Então, em dois momentos diferentes. O Etchegóin... O Mercadante é um pouquinho mais novo. Eu vi que o Mercadante tem 68, o Sérgio Etchegóin tem 70, e o Vilas Boas, que eu pensei que já era mais velho, na verdade, ele só tem 71 anos. Então, assim, o Etchegóin e o Vilas Boas, você fala que são colegas de infância, e você fala que o Mercadante e o Etchegóin jogaram bola juntos em Brasília. Isso, eu te explico. O Etchegóin e o Vilas Boas é uma coisa muito mais profunda. Eu chamo de irmãos siameses. Eles são amigos irmãos. As mães dos dois eram amigas em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Eles cresceram juntos. Eles têm história de infância juntos. E é difícil você dissociar um do outro. Quando você diz, porque o Vilas Boas fez determinada coisa, Vilas Boas e Etchegóin. Porque o Etchegóin fez Etchegóin e Vilas Boas. Eles sempre jogaram juntos. Essa é uma relação muito mais profunda. Eu não chego a escrever que o Vilas Boas, que o Etchegóin era amigo. Eu digo que eles jogaram bola junto, porque um dos dois me disse isso, ou os dois me disseram isso. Eles tinham alguma relação. Os pais dos dois eram amigos. Porque, gente, só esclarecendo aqui para o pessoal, o pai do Mercadante era general, tá? Então, por isso que tinha esse convívio. General Oswaldo Oliva, né? E o general Léo Guedes Etchegóin, pai do Etchegóin. Eram amigos, foram promovidos mais ou menos na mesma época. E, num certo momento, moraram juntos, as famílias moraram em Brasília. E foi quando o Mercadante e o Etchegóin se conheceram. Mas, sobretudo, havia uma relação entre os pais dos dois. Sim. Né? Então, a não punição ao Etchegóin se deveu a uma série de fatores, em parte pela relação boa que o Mercadante tinha, mas também porque o Jacques Wagner, que estava chegando no ministério, também resolveu ouvir as articulações do Vilas Boas e do Etchegóin, e aí já é um outro momento. É a não punição do Etchegóin, porque ele tomou o cuidado de não assinar a nota contra a Comissão da Verdade como general, ele assina como filho, ele assina junto com a família. Sim. Então, quem assina a nota é a família Etchegóin, a mãe, a viúva, e os filhos, entre eles o Sérgio. Né? Então, com esse cuidado, ele não é punido, né? Mas cria aquele climão. E aí, e é onde começa o meu livro, o primeiro capítulo, começa uma articulação política do Vilas Boas e do Etchegóin para garantir a nomeação do Etchegóin como chefe do Estado-Maior do Exército, ou seja, o número 2 do Exército, o comandante é o Vilas Boas. O comandante escolhe o seu chefe de Estado-Maior. O Vilas Boas escolheu o seu confrade, grande amigo, por quem ele tinha... o seu parça, porque ele tinha um grande respeito como líder militar, o Etchegóin, que já era um general de 4 estrelas. Só que, para isso, ele precisava do endosso da presidente, porque toda nomeação de general, você precisa ter a canetada do ministro da Defesa e da presidente. Em geral, ele não interfere, ele não se mete. Quem escolhe é o alto comando e tal, e eles endossam. Mas eles precisavam. E veja o xadrez político que era garantir a nomeação para o cargo de número 2 do Exército de um cara que tinha acabado de detonar a Comissão da Verdade. E aí é onde começa o meu livro. É o xadrez político do Etchegóin e do Vilas Boas para garantir. E o Wagner está assumindo como ministro e houve a defesa do Etchegóin. O Wagner e a Eva Chiavon, que é a número 2 do Wagner no Ministério da Defesa, era a número 2 do Wagner no Ministério da Defesa, e a quem também o Etchegóin recorre para contar a história, para dizer, olha, deixa eu me defender. Eu defendi meu pai porque meu pai era correto. Meu pai não foi violador. A comissão está errada. Inclusive, meu pai, e aí isso é o relato de Etchegóin, isso aí é o relato de Jacques Wagner e Eva Chiavon. Diz que o Etchegóin não confirma, dá uma desconversada, diz que o motivo do pai dele ter ido para a reserva antecipadamente foi outro e tal. Mas o que Eva e Jacques contam em entrevistas é que o Etchegóin disse, olha, meu pai, inclusive, discordava do que estava sendo feito naquela época. Aquela época era o final da ditadura
e a linha dura do Exército estava explodindo bomba em banca de jornal, Rio Centro, etc, etc. E o pai e o tio de Etchegóin, porque o tio, que está também no relatório da comissão, Ciro Guedes Etchegóin, o tio parece que era muito mais da pesada realmente. O Ciro Guedes Etchegóin foi um dos líderes da Casa da Morte Doutor de Petrópolis. Bruno, né? Um dos líderes da casa, um dos comandantes da Casa da Morte. Ele é apontado como o Doutor Bruno da Casa da Morte, não é isso? Agora, só voltando um pouquinho aqui, antes da gente entrar nessa história da Comissão da Verdade que me interessa, quando eu falo do Augusto Heleno como ideólogo, eu falo, por exemplo, né, que porque eu vejo, Fábio Vitor, que muita dessa disputa do bolsonarismo é uma disputa fundiária, é uma disputa por terra, é uma disputa por minério, é uma disputa pelas terras indígenas. E toda vez que eu vi um militar falando francamente sobre esse assunto foi o Augusto Heleno. Porque os Yanomamis têm terra demais, aquela terra muito grande para os Yanomamis. E a gente sabe que os problemas que o Augusto Heleno teve com o Lula foram da época da reserva da Raposa Serra do Sol. Sim, ali começam os problemas do Lula com o Augusto Heleno, que, aliás, se saiu muito mal na Minustah, né? Ele tem muitas denúncias contra ele lá no Haiti. Então, assim, é por isso que eu vejo ele, não só por ser mais velho, eu vejo ele como, assim, a eminência parda do Bolsonaro lá dentro. Ele é um cara importante, ele talvez desses todos aí seja de fato o líder que mais influenciou o Bolsonaro e que paira ali acima daquele terceiro andar do Planalto, mas depois outros militares foram ganhando força, né? Notadamente o Braga Neto, que entra depois, que é um cara muito menos político e muito mais um gerentão. O Braga Neto sempre foi visto como um gerentão dentro do Exército. Resolvedor de problema. Vai lá, Intervenção Federal do Rio, bota o Braga Neto e tal. Mas que acabou virando um bolsonarista também, a ponto de ter sido nomeado vice. Né? Mas que não tinha a personalidade que o Mourão tinha, né? E sim, que não iria causar os problemas ao Bolsonaro. Eu acho que você tem razão. Quando você diz briga por terra, na verdade, não sei se eu usaria esses termos, mas assim, eu entendo que é uma linguagem figurada, e sim, boa parte desses generais, e no Exército, sobretudo, eles acham que a Amazônia precisava ser ocupada. Isso remonta à ditadura, né, Sinara? Ocupar para... Como é que é o slogan da ditadura? Ocupar para não... bom, me falta agora o sloganzinho da ditadura, que eles diziam que a Amazônia precisava ser ocupada. Então, eles fizeram aqueles grandes projetos transamazônicos e tal. E eles continuam com isso, seja com mineração, seja com grandes projetos, eles apoiam tudo isso. Eles acham que tem que ter para o desespero do grande líder militar Rondon, que deve se revirar na tumba quando vê esse tipo de coisa, né? Mas para não entregar, é isso? Isso. Integrar para não entregar, né? Integrar para não entregar. É isso. O que é isso? Isso é um eufemismo para dizer integrar é o quê? Ocupar. É abrir estrada, criar projeto de desenvolvimento, e, enfim, sem preocupação ambiental, sem preocupação com povos indígenas e tal. E com esse discurso que o Bolsonaro, que casa perfeitamente com o que diz Bolsonaro hoje em dia, que não, índio também é gente. Que é até uma pessoa até... Índio também é gente, o índio quer ter... e não tem a menor ideia da importância que os povos indígenas têm para a preservação e da preservação dessa cultura, enfim, é um absurdo. Mas eu acho que muitos desses comandantes e líderes militares, Sinara, eles estão nisso eles se acham numa missão de desenvolvimento do país e uma missão de guardiões do país, de tuteladores do país, de protetores do país, porque isso remonta à proclamação da República, isso remonta
E desde o tenentismo, a ideia de que eles podem, sim, se meter nas instituições. Né? De que, assim, em qualquer momento que a nação corre perigo, nós estamos lá. E desde a revolta comunista de 1935, sempre a ameaça para eles é uma ameaça comunista. Ou eles usam isso, né? Eles usam isso, seja qual for a roupagem. Agora, recentemente, a roupagem foi o PT. Né? O comunista é o PT. Por mais absurdo que possa parecer a ideia de que o governo do PT foi um governo comunista ou que possa vir a ser governo comunista. Tudo para eles é comunista. É. Sim, o que eu ia te perguntar sobre a Comissão da Verdade é o seguinte. O momento, você fala que os militares estão nas sombras todo esse período da redemocratização, né? O momento em que eles se reinserem na política é da Comissão da Verdade? Não, é um pouco depois disso. É como também um reflexo da Comissão da Verdade, da revolta deles com a Comissão da Verdade. Eles se reinserem na política via Michel Temer. O responsável por trazer os militares com mais força à ribalta política chama-se Michel Temer. O Bolsonaro ele radicaliza esse processo. Ele eleva isso a uma escala inimaginável. Mas quem começa isso, Sinara, é o Temer. É o Temer que começa isso, primeiro, conspirando ali junto com os militares para garantir que ele não vai ter problema quando ele assumir no lugar da Dilma. Né? Isso é sabido. Ele se reuniu com Vilas Boas e com Etchegói antes de tomar posse. Ele garantiu aos comandantes militares que ele não ia mexer em nenhum deles, que ele manteria os comandantes militares. Nós não podemos dizer, não temos evidência que assim, os militares derrubaram a Dilma. Não, mas os militares se posicionaram para estar bem com o Temer e ganharam muita força com o governo Temer. Aí o Temer recria o GSI, que a Dilma tinha extinto, o Gabinete de Segurança Institucional, nomeia o general Etchegói. Aí o Temer faz uma coisa de um simbolismo absurdo, que é nomear um general como ministro da Defesa. Que não tinha acontecido, ia te falar isso. Veja, o Ministério da Defesa foi criado em 1999. Qual é a importância do Ministério da Defesa numa democracia? É você ter a garantia de que o poder civil vai estar supervisionando o poder militar. Sim. E que o poder militar estará subordinado ao poder civil, como é em qualquer democracia. É nos Estados Unidos, é na Alemanha, é na França, em qualquer democracia consolidada, assim é. E esses caras não souberam... Isso foi quebrado com o Temer. O Temer nomeia o general Joaquim Silvio Luna como general. Em 99, o Fernando Henrique cria o ministério e de 99 até Temer foram ministros civis. Aí você vai dizer, mas isso mudou muita coisa, eles passaram a estar submetidos aos militares. Não tanto, mas é uma sinalização importante. Quando você quebra isso, simbolismo, como o Temer, né? Quebrou, claro, a política é feita de símbolos também, certo? Então, o Temer quebra isso. O Temer aumenta o orçamento deles. O Temer garante, o Temer baixa um decreto que garante que militares em operação de garantia da lei e da ordem, quando cometerem crime, não serão julgados por tribunais civis, mas por tribunais militares. Então, você tem vários sinais de que o Temer traz esses caras de volta com força. Aí é quando, em 2017, eu começo a dizer, opa, o que está acontecendo? O que é que esses caras estão voltando? Ele, inclusive, coloca o Braga Neto como interventor no Rio, né? Exatamente. O Braga Neto é o interventor federal da segurança pública no Rio de Janeiro. Né? E o Etchegói é quem supervisiona isso. Você vai lembrar que a intervenção foi uma jogada política do Temer para tentar salvar o governo dele. Né? O Temer tinha o quê? Menos de 15% de popularidade. E ele contava com a reforma da Previdência para salvar um pouco o fim de governo dele. Ele não consegue aprovar a reforma da Previdência. Então, ele precisava de algo para salvar os estertores, para salvar o finzinho do governo dele. E o que é que ele faz? Intervenção federal na segurança. E deu certo, porque aquilo tem uma popularidade grande. Você meter milico em morro para dizer, olha, vamos acabar com os bandidos, o que é um absurdo, né?
E isso aí, quem retrata bem em mais detalhes e sobre os equívocos de usar militar em segurança pública é o livro da nossa colega Natália Viana, né, chamado Dano Colateral, que mostra como como foram utilizados seguidamente os militares em operações de garantia da lei e da ordem para a segurança pública, o que é um grande equívoco também, e que mistura com essa politização que a gente viu nos últimos anos. Olha só, eu desde o começo do governo Bolsonaro, né, as pessoas ficam falando assim, mas não são todos os militares que apoiam o Bolsonaro, tem alguns militares que são progressistas, nunca vi, é igual cabeça de bacalhau, nunca vi um militar progressista. Você, de fato, no livro fala que dessas dezenas de militares que você ouviu, a maior parte comunga com o general Heleno, do seu negacionismo da ditadura, certo? Sim, sem dúvida. Não houve ditadura. Sem dúvida. Sim. Mas esses dias eu fiquei surpresa com uma notícia, vou até colocar aqui na tela para você. Forças Armadas saem em defesa de generais chamados de melancias por apoiadores de Bolsonaro. Coloca aí, Gui, na tela para a gente. Olha só, vermelhos por dentro, né? Que essa história do melancia também já foi usado para os verdes na Europa, né? Que eram melancias, verde por fora e vermelho por dentro. E com outros generais, com quem não é bolsonarista raiz, eles vão usar isso. É um absurdo. E aí, deixa eu só ler aqui. 5 generais de alto escalão, incluindo o chefe do Estado-Maior do Exército, Valério Stumpf, viraram alvo dos bolsonaristas que os acusam de serem comunistas e não apoiarem o pedido de golpe. Então, esses generais, gente, seriam melancias verde-oliva por fora e vermelhos por dentro. Existe mesmo general melancia ou essa é uma lenda urbana, Fábio? Nada, isso é um desvario. Isso é um desvario desses bolsonaristas que botaram isso em grupo. Isso não faz o menor sentido. Não existe. Veja, a primeira coisa, como eu estava falando da revolta comunista de 1935, que os militares chamam de intentona, Sinara, aquilo ali começa um expurgo de esquerdistas. Existia uma esquerda militar forte, né? O João Quartim de Moraes retrata isso, o próprio Nelson Werneck Sodré retrata isso. Você tinha uma esquerda militar forte, existiam cisões fortes ali dentro. Isso começa a ser expurgado, os militares de esquerda começam a ser expurgados a partir de 1935 pelo Getúlio Vargas e vão até 64 sendo expurgados, né? Quando eu digo de esquerda, mais identificados com causas de esquerda e alguns até mais militantes de esquerda. Em 64, também houve um outro grande expurgo, né? Tanto é que muitos militares foram pedir a comissão de anistia para serem anistiados, mas muitos foram perseguidos porque colaboravam com o Jango ou porque eram, enfim, foram seguidos, muitos foram torturados, enfim. Hoje em dia, você não tem, eu não diria que você tem generais de esquerda, você tem generais hoje menos bolsonaristas, generais que são mais ciosos de seu papel constitucional, são mais legalistas, são mais republicanos, têm mais a ideia de que não se deve se confundir política com forças armadas. Você tem alguns ali. O que acontece é que, nos últimos anos, aquele caldo que eu te falei, que misturou Comissão da Verdade, Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato reacende esse anticomunismo histórico das Forças Armadas. Então, assim, quando o Bolsonaro está ali posicionado, quase todo mundo vai para cima dele. Quase todo mundo vai abraçar o Bolsonaro. Eu acho que existia, sobretudo entre os mais novos, quem não quisesse o Bolsonaro. Quem preferisse... Entre os mais novos oficiais? Entre oficiais mais novos. Porque os oficiais mais novos, eles são menos contaminados, menos afeitos a essa história da Guerra Fria, das feridas da ditadura. Ele não tem, porque assim, os comandantes militares que estão aí, Sinara, eles não deram golpe, nem eles torturaram.
mas eles foram formados por quem deu o golpe, por quem torturou. Então, assim, é uma ilusão achar que esses caras vão se descolar e vão chamar o golpe de golpe, e vão chamar a ditadura de ditadura. É o que eu conto ali no prólogo do livro. Então, assim, talvez as gerações mais jovens elas sejam mais descoladas de toda essa herança da ditadura, mas não de todo, porque nas escolas militares continua se ensinando que o que houve em 64 não foi um golpe, mas foi uma revolução ou uma contra-revolução. O fato é que os mais novos, eles preferem não se meter, não falar de ditadura. Dizer, olha, aquilo passou, e aquele legado não me diz respeito. Né? Isso... Nem reivindica, nem contra, nem a favor. Exato, né? Eles preferem tangenciar. Chamam de movimento, igual ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Lembra que o... Lembro. Dias Toffoli chamou, não, eu prefiro chamar de movimento. Então, muitos chamam do movimento 64, não vão chamar nem de revolução, nem de contra-revolução e tal. E você tem gente que quer dizer, olha, vamos cuidar de caça, vamos cuidar de blindado, vamos cuidar de fronteira, vamos cuidar da Amazônia, vamos cuidar de ameaça cibernética, que é o que os caras têm que se preocupar. Esses são os melhores militares. Não vamos se preocupar com o Twitter, não vamos falar. Mais técnicos, né? Exato. É isso. Agora, o que é que acontece? Mesmo os que são assim, eles diziam, eu preferia que não fosse Bolsonaro. Não concordo com o radicalismo do Bolsonaro. Mas se for Bolsonaro e Haddad em 2018, eu vou de Bolsonaro, e foram todos com Bolsonaro. E agora disseram a mesma coisa. Mesmo depois de 4 anos de Bolsonaro. Eu não gosto, discordo. Houve alguns generais dissidentes, sobretudo os que foram queimados, os que foram fritados, né? Os que foram degolados. Você ser um bolsonarista arrependido, você ser Santos Cruz. Você ser um crítico do governo Bolsonaro depois que você é degolado é fácil, né? Você acha que o Santos Cruz votou no Lula? Não, né? Acho que não. Diria que deve ter anulado o voto. Chutaria que anulou o voto. Não, desse tipo, né? Que não, o Bolsonaro não é bom, mas também... Exato. Não, e a maioria votou nele. Mesmo os que têm reparos e críticas, a maioria votou. E eles me disseram isso. Muitos disseram isso. Veja, você pega um general, o próprio general Etchegóin, é um caso curioso. Volta e meia você via o Etchegóin na imprensa dizendo, com as posturas mais ou menos críticas em relação ao governo Bolsonaro. Você há de lembrar disso. Aí você vai dizer, putz, então o Etchegóin não votou no Bolsonaro. Não, ele votou. Ele votou e ele me disse em entrevista, isso está no livro, ele disse, olha, era o que tinha, porque aquilo lá não dava para aguentar. Eu não gostaria de ter votado, mas era o que tinha. Muitos militares me disseram isso. Fora as benesses, né, Fábio Vitor? Que a gente também não pode esquecer que o Bolsonaro, aspecto, como militar, colocou um monte de benesses para os militares, né? Inclusive, tirou eles da reforma da Previdência, né? Que eles sejam tirados da reforma da Previdência de algum modo pode fazer sentido, porque é aquela coisa, eles dizem que não se aposentam, porque eles vão para a reserva, eles não têm as formalidades de um trabalhador normal, não tem FGTS, não tem, enfim, hora extra, não tem... Eles são, de fato, uma categoria à parte, talvez eles tenham que ter um sistema de previdência próprio. Eu acho que o deles é generoso demais, se aposentam cedo, nessa última mudança aí, aumentou um pouco o tempo de contribuição deles, mas eles têm pensão. Na verdade, eles vivem um universo à parte, né? Eles têm uma justiça militar, uma justiça própria, um sistema de educação próprio, um sistema de saúde próprio, enfim. Mas só voltando ao Etchegóin, a benesses, sim. Nesse sentido, não dá para falar que o Etchegóin fez questão, até para se manter um pouco distante, ele evitou e recusou. As pessoas não sabem disso, eu conto isso em primeira mão no livro. Ele foi convidado 2 vezes para o governo Bolsonaro, o Etchegóin. Em primeiro, para ser presidente de Itaipu, ele não aceitou, e depois para ser ministro da Educação, quando o Vélez
foi demitido. Ele também recusou. Ele recusou 2 convites do governo Bolsonaro. Ele preferiu ficar atuando na iniciativa privada, enfim. Inclusive numa entidade de empreiteiras que, enfim, estavam na Lava Jato, o que é curioso, porque ele é um lavajatista notório, mas, enfim, ele queria ter algum distanciamento, mas ele votou no Bolsonaro. No começo, ele elogiou a equipe do governo Bolsonaro. Então, ele é aquele bolsonarista com certo receio, talvez. Ou menos bolsonarista, ou um bolsonarista que não se assume, não sei como é que eu chamaria. No armário. Um bolsonarista no armário. Isso, mais ou menos isso. Você fala no livro, né? Muita gente, hoje em dia, compara os governos do Bolsonaro com o do Collor, tá? E eu sempre chamo a atenção das pessoas que o Collor nunca flertou com o autoritarismo. A gente tem que ser justo, historicamente. Pelo contrário, quando o Collor assume, o Newton Cruz, né, que é aquele general que foi chefe do SNI, fala que o Collor devia dar um tiro na cabeça e ele manda prender o Newton Cruz. Ele manda prender 10 dias o Newton Cruz. Né? Você fala no livro, que eu achei muito curioso, que o Lula teria tido se eleito os mesmos ministros que o Collor teve, você acha? Sim. E isso quem me garantiu, quem me disse isso numa entrevista, foi o Genuíno, que já era um interlocutor dos militares na época. O Genuíno diz, os 3 comandantes militares que na época ainda eram ministros, né? Não tinha sido criado o Ministério da Defesa. Então, o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o Genuíno diz que foram alguns dos melhores comandantes que já houve desde a abertura política. O Mário César Flores, que era o da Marinha, que era o mais notório, depois foi mantido pelo Itamar, enfim. O Genuíno diz que sim, que eram os caras que o PT estava mirando para serem os ministros, os comandantes militares, caso Lula tivesse sido eleito. E o Genuíno elogia bastante esses comandantes militares. E, justiça seja feita, como você disse, o Genuíno também acha que houve várias sinais. Não só o Genuíno, os fatos mostram, viu, Sinara? Quem foi que acabou com o SNI? Fernando Collor de Mello. Ele não flertava com o autoritarismo, não flertava. Não. Hoje ele ainda consegue ser mais idiota porque fica aí puxando o saco do Bolsonaro, mas na época em que ele assumiu como primeiro presidente eleito pós-democracia, ele não ficou dando mole para militar, não, gente. Não, ele fez um factoide para ali na Serra do Cachimbo para fechar aquele buraco de testes atômicos lá, para dizer que não queria fazer aquilo. Ele desagradou os militares em vários momentos. Sim. Ele foi um dos primeiros caras a autorizar a abertura de alguns arquivos, que eram os arquivos do DOPS. Autorizou que fossem abertos aqui em São Paulo e no Rio e tal. Aí depois o Maurício Corrêa, no governo do Itamar, também pediu a abertura de alguns arquivos, mas enfim. Tanto é que o capítulo que eu falo do Collor e Itamar, eu junto os dois num capítulo, o título é Collor despreza, Itamar afaga. Os militares. Olha aí, desprezou. Que coisa, né? E aí depois tem um livro em que os militares daquela época dão entrevistas longas a Maria Celina da Araújo, ao Dilon e ao Celso Castro. Aqueles comandantes, vários, eu reproduzo isso aqui no livro, diziam isso, por isso que eu digo Collor despreza, porque ele não tinha respeito nenhum para a gente. Ele olhava de canto de olho. O Collor mal apertava a mão dos oficiais generais e tal. Então, assim, eles se queixam que o Collor os desprezava. O Itamar, não. A posição do Itamar, Sinara, é muito parecida com a do Temer. Quando ele viu que o governo Collor estava fazendo água, ele já se aproxima dos militares. E foi um governo muito militarizado. Teve muito militar em vários postos importantes, o governo Olha só. Não sabia. Você cita também o ex-presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, com
um militar diferenciado, no aspecto de que ele é mais discreto, mais negociador sim, e tal. Você sim. colocaria ele na categoria dos menos bolsonaristas? Colocaria como um cara. Foi um cara que aceitou uma missão, primeiro como presidente de Itaipu, porque ele, como militar, é um cara de pegar a missão. Foi lá, foi para Itaipu, depois foi chamado para ser presidente O salário da Petrobras. dele era altão, hein? Muito alto, claro. Depois foi para presidente da, depois foi como presidente da Petrobras e acabou sendo demitido por Bolsonaro, porque foi fazer o que ele deveria fazer no papel de presidente. Bolsonaro queria que ele interviesse nos preços, enfim, e ele acabou não fazendo, acabou rifado. Mas eu acho, assim, até onde eu conheço, o general Silvio Luna é um militar de respeito, legalista. Isso também compartilham da sua opinião figuras que tiveram no Ministério da Defesa. Eu lembro acho que o Celso Amorim acha isso, acho que outros, o Aldo Rebelo, sem dúvida, acha isso, e muita gente do bolsonarismo também. O general Silvio Luna é um general muito respeitável, eu acho que é um general como deve ser. O problema é que ele foi usado, mas foi nomeado para ser ministro da Defesa, né, pelo Temer. Não deveria, mas aí não é uma questão dele. Ele ia dizer, não vou ser, né? Mas certamente eu não colocaria ele como um cara que mistura política com caserna, com Forças Armadas, não. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro do Fábio Vitor, que é interessante para a gente, e depois a gente comenta. Olha só. Naquele início dos anos 90, os maiores jornais do país ainda resistiam a chamar as coisas pelo seu nome. Ditadura e golpe militar. Isso no início dos anos 90, gente, tá? Eram termos raros. A grande imprensa brasileira, como se sabe, apoiou em peso o golpe. E mesmo depois de fim da ditadura, insistia na nomenclatura consagrada pelos militares. Na nova república, a mudança no vocabulário se revelaria mais lenta e gradual que a própria abertura. Em 1º de abril de 84, tanto o Globo quanto o Estado de São Paulo ainda noticiavam os 20 anos da Revolução. Nos anos 90, observa-se uma transição. A Revolução começa a rarear, passando a ser denominada Movimento de 64, que nem o Toffoli, né? E como ditadura, inacreditavelmente, ainda não fazia parte do vernáculo jornalístico, usava-se no lugar regime militar ou regime de 64. Só na segunda metade dos anos 90, durante o primeiro governo de Fernando Henrique, a imprensa começou a adotar golpe e ditadura. É muita leniência, né? Eu não vou nem mencionar o fato do jornal onde a gente trabalhou ter chamado de Dita Branda. Dita Branda. Sim. Tá? Dita Branda. Sinara, na continuação desse trecho que você estava lendo, não sei se você chegou nesse outro trecho, tem uma coluna da Ombudsman. Quer que eu leia a coluna da Flávia? Leia, porque isso é muito interessante. Vem logo em seguida, assim, é só um parágrafozinho, tá, gente? A terceira versão do Manual da Redação da Folha, texto feito com o objetivo de traduzir em normas a sua concepção de jornalismo, de 1992, trazia uma curiosa recomendação: não usar a expressão ditadura militar para designar o movimento militar ocorrido no Brasil entre 64 e 85. Em manual, a mudança só veio na versão seguinte, de 2001, gente. 2001. Os jornalistas da Folha entraram o século XXI informados que, em textos noticiosos, pode-se, e aqui é importante frisar a possibilidade, usar a expressão ditadura militar para designar o regime que vigorou no Brasil de 64 a 85. Foi só na versão de 2018 que se assumiu de modo claro que a expressão ditadura militar designa o regime que vigorou no Brasil de 64 a 85. Curioso, porque desde há muito tempo, outros países e outros chefes de Estado são chamados de ditador, né? Fidel Castro foi chamado de ditador, Nicolás Maduro é chamado de ditador,
né? É dizer, a ditadura só é ditadura quando não é a que eles apoiam, né? E o Fujimori não, né, Sinara? O Fujimori não foi golpe o que ele deu, né? Não era chamado de golpe, né? E tampouco ele foi chamado de ditador. Enfim, são coisas incríveis. Essa passagem eu acho incrível, porque quando eu fui pesquisando isso e descobrindo essas coisas, eu falei, meu Deus do céu, nos anos 90 não se usava, né? Que absurdo. Veja, o Lula, na verdade, na época da ditadura, todo mundo chamava de revolução. Eu mostro o Lula chamava, no discurso dele do sindicato, ele chamava, porque é revolução e tal. Isso era uma coisa que não se tinha um distanciamento, não se tinha uma visão crítica do que estava acontecendo no Brasil. E não se tinha a importância do peso das palavras, de que aquilo não tinha sido uma revolução. Né? E o que eu sempre tenho dito, ainda falando de nomenclatura, Sinara... Eles chamavam de redentora uma época, né? E chamam de revolução democrática, muitos militares ainda chamam. Já que você está falando de nomenclatura, eu acho isso muito interessante, porque há entre pesquisadores, historiadores e tal, um debate sobre se o golpe militar deve ser chamado de golpe militar ou golpe civil militar, e se a ditadura deve ser chamada de ditadura militar ou ditadura civil militar. Eu, depois de muito ler sobre isso e depois de ponderar, enfim, eu acho que a gente teve um golpe civil militar, porque houve, de fato, apoio popular, apoio da imprensa, apoio da igreja, apoio do establishment, do empresariado, enfim. Então, foi um golpe civil-militar. Né? Basta ler o livro do Dreyfus e tal, aquela coisa toda. Mas a ditadura não foi civil-militar. A ditadura foi uma ditadura militar. Acho equivocado quando vejo as pessoas dizendo porque a ditadura civil-militar, não. Quem impôs a censura foram os militares, quem torturou foram os militares, os civis que deram o golpe e apoiaram o golpe, muitos deles logo foram caçados, entendeu? Porque a ideia de quem apoiou era que, olha, eles iam dar um jeito na casa e dali a um ano teríamos eleições, não era isso? Em 65? Exato. E quem como Raquel de Queiroz, por exemplo. Exato. E quem tratorou e já chegou com a AI1, o ato institucional número 1, e depois com todos os atos institucionais, isso. E que depois foi engrossando, foram os militares. Então, pessoal, não acho que devamos chamar a ditadura civil-militar. Foi uma ditadura militar imposta por um golpe civil-militar. Resolvi trazer o tema, porque já que você... me interessa muito a nomenclatura, se dá as coisas, o nome devido é muito importante, né, para a vida. Sem eufemismos, né? Sem eufemismos. Fábio Vitor, com todo esse quadro que você está traçando aí, desses militares negacionistas da ditadura, que se dividem entre bolsonaristas e menos bolsonaristas, o Lula vai conseguir governar? Olha, Sinara, eu acho que vai. Acho que o Lula vai conseguir governar. Ele tem um problemão nas mãos. Ele tem um problemão nas mãos porque, nos últimos anos, os quartéis foram muito politizados. E não só os quartéis, os parlamentos também, Sinara. Não é uma questão só do executivo. Porque o Lula já disse, vou desmilitarizar isso para nada. Tudo bem. Ele pode tirar os militares dos milhares de cargos, né, onde eles estão hoje. Ele vai nomear um ministro civil para a defesa. Beleza, são sinalizações importantes. Mas isso não vai ser o bastante para acabar com a politização. Seja porque os parlamentos estão cheios também de militares que foram eleitos, deputados, senadores, na eleição passada, vereadores, enfim. Seja porque o estrago que o Bolsonaro causou, confundindo política com Forças Armadas, é muito grande. A gente não tem como saber a extensão real disso. Porque não depende só da vontade do Lula. Depende do que ele vai encontrar ali entre os comandantes militares e como vai ser, como essa cadeia de comando. Veja, a gente tem
A gente está agora há o quê? 2, 3 semanas da eleição e você ainda tem gente na frente dos quartéis pedindo um golpe militar, com a concordância dos chefes militares, né? Eles sabem que eles não têm como dar um golpe, não tem clima para dar um golpe, não cabe dar um golpe, não faz sentido, não tem apoio, não tem nada, mas ao mesmo tempo eles concordam com a pauta das vigílias golpistas. Você está entendendo? Porque eles acham que o Bolsonaro fortalece eles de alguma maneira, né? E torna o trabalho muito mais delicado, né? Agora, o Lula, o Lula nunca trombou de frente com os militares. O capítulo do Lula, Sinara... Ainda não cheguei nele. O capítulo do Lula, se você me permite, eu posso ler aqui o título do capítulo. O título do capítulo do Lula é o seguinte, é uma frase do Lula, que diz: vocês eram meninos quando alguém mandou fazer. Isso é uma entrevista que o Lula dá para os integrantes da Comissão da Verdade em 2014. É ele dizendo para os comandantes militares: olha, como é que a gente vai punir vocês? Vocês eram meninos quando alguém mandou fazer. As violações de direitos humanos. Ou seja, ele defende que os comandantes atuais não têm nada a ver com aquilo. Então, assim, não espere a tentativa de revisão de lei de anistia, não espere nenhum aprofundamento da Comissão da Verdade, não espere nada disso, porque não é a do Lula. Não é a do Lula. Esse trecho, o Lula diz assim, nessa entrevista que ele deu para a Comissão da Verdade em 2014, ele fala: em várias conversas que eu tive com comandantes, eu dizia: vocês precisam tirar das costas de vocês a responsabilidade de coisas que vocês não têm. Vocês eram meninos quando alguém mandou fazer. Não é porque o Papa do século XV mandou fazer um erro que o Papa Chico vai ser o responsável. E aí ele fala, ele vai comentando, e tem uma outra história que eu acho muito interessante, ele contando um conselho que ele teve do Felipe González. O Felipe González era o premier espanhol. Em 1989, o Lula era candidato e fez uma visita à Espanha. E ele, nessa entrevista, ele teve uma conversa com o Felipe González sobre militares, né? E o Lula, ele diz nessa mesma entrevista para a Comissão da Verdade que aquilo foi uma lição de vida para ele, essa conversa com o Felipe González. Eu vou reproduzir a conversa. O Lula falando, tá, Sinara? O Lula diz, Felipe González, ele falou assim para mim: ô Lula, você está pensando de que forma você vai tratar as Forças Armadas? Como é que você vai escolher seus comandantes? Eu falei: olha, nós vamos discutir com o movimento e tentar fazer uma formação para eles serem mais democratas. Pensar na educação desde a creche até... Ao relembrar a história, Lula gargalha, leva as mãos ao rosto e balança a cabeça negativamente, como se assumisse com bom humor sua própria ingenuidade pregressa. Aí o Felipe González falou assim para mim: ô Lula, sabe quanto tempo você leva para formar um general? No mínimo 40 anos, Lula. O teu mandato é só 4. Na época eram 5. O petista volta a gargalhar de si mesmo. Então você não vai conseguir formar o teu general democrático, Lula. Você vai ter que estabelecer uma relação de confiança com as Forças Armadas, com o que tem aí. Não tem jeito. E o Lula descreve nessa entrevista isso como uma lição de vida para ele. E o Lula, Sinara, quando ele vai assumir, quem é a pessoa do Exército que ele pega para ser o canal com as Forças Armadas? General Oswaldo Oliva, pai do Mercadante. O general Oliva era um cara, não da linha dura, mas era um cara que serviu aos governos da linha dura, serviu aos governos da ditadura, e era um entusiasta da ditadura militar, né? Eu li o livro do general Oliva para escrever isso aqui. Tem um capítulo só falando sobre isso, como foi a relação do Lula com o militar. E o Genuíno, por exemplo, ele acha que foi um caminho equivocado usar o general Oliva como a ponte, porque você já começa por uma via conservadora. Na opinião do Genuíno, o canal teria que ter sido outro. Sim. O Genuíno acha que foi um mau começo, digamos assim, entendeu?
Nada contra o pai do Mercadante, nem nada, mas enfim, mas que ele era um cara muito associado à ditadura. E foi o canal que o Lula usou. Então, eu dou vários elementos aqui, Sinara, com fatos, porque o meu livro não é um livro de teses e análise, é um livro de jornalismo, para mostrar que dificilmente o Lula vai trombar com os militares. Agora, ao mesmo tempo, ele já deixou claro que ele não vai tolerar tutela como a que o Vilas Boas tentou impor com aquele tweet. E aí mora o grande desafio do Lula. Como é que você vai fazer isso? Né? Porque nos primeiros mandatos, ele pelo menos ele tinha, digamos, um bom atenuante para a coisa que era a grana. Orçamento para equipar as Forças Armadas, submarino, caça, blindados e tal, projetos estratégicos. Até hoje, os projetos estratégicos que vigoram nas três forças são do tempo do Lula. Eles sabem disso, os militares. Eles reconhecem isso. E muita gente no PT acha que é uma grande ingratidão eles terem esse antipetismo latente, porque eles reconhecem que na época do Lula houve coisas boas e tal. Só que dessa vez, muito dificilmente, o Lula vai ter a mesma, sobretudo no começo do governo, a mesma folga para investir. Então, assim, o Lula vai ter que se desdobrar ali no jogo de cintura político para que essa politização não se torne uma crise no governo dele. Você fala que não tem clima para golpe, né? Para mim, as pessoas sempre perguntam aqui no chat, Sinara, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Bolsonaro está muito quieto, o que ele está tramando? Para mim, o principal fator hoje para que não haja um golpe militar, para mim, vontade não falta. O que falta é o apoio dos Estados Unidos. Eu acho assim, claro que é o fator principal, um dos primeiros líderes a reconhecer o resultado da urnas foi o Biden, né? Isso é fundamental, e se a gente compara com 64, quando o navio estava aqui cheio de armamento e tal, né? Operação Brother Sun e tal, mas não acho que é só isso, Sinara, é uma questão de contexto histórico. Um país do tamanho do Brasil, você não tem clima para se ter um golpe militar, com tanque na rua, um golpe militar clássico. Não se dá mais golpe assim em democracia do tamanho do Brasil. Você dá um golpe feito da Hungria. E na verdade, o golpe já tinha começado, né, Sinara? Sim. O que essa eleição agora ela impediu foi que o golpe se consumasse. Porque o golpe seria o golpe que acontece na Hungria, do Orbán. É o golpe por dentro. É o golpe dominando o Supremo, dominando as universidades, dominando a PGR. A PGR já estava dominada, a PF já estava aparelhada, a PRF já estava aparelhada. O golpe é isso, entendeu? As Forças Armadas já estavam muito politizadas. Então, assim, é claro que não ter apoio dos Estados Unidos, não ter apoio do PIB como você tinha. O PIB hoje, quando eu falo do PIB, eu tenho dúvida, porque, assim, uma parte, a gente sabe, você pega qualquer pesquisa, as pesquisas mostram que o grande apoio ao Bolsonaro sempre foi dos empresários. Você pega recorte de pesquisa, onde ele sempre teve mais apoio, foi entre os empresários. Mas, ao mesmo tempo, no segundo turno, você teve setores muito importantes do PIB que disseram, não, Bolsonaro não, banqueiros. Como é que você dá um golpe sem banqueiros, sem Itaú, sem não sei o quê, sem Fiesp? Então, assim, você não tem Estados Unidos, você não tem mais igreja, você não tem mais a mídia majoritária, você só tem essa mídia dominada ali da desinformação e tal, mas você não tem a mídia profissional, você não tem a Igreja Católica, você não tem os Estados Unidos, você não tem a União Europeia, você não tem um parte significativo do PIB, e você não tem contexto histórico. Onde é que você vê golpe hoje com tanque na rua, Sinara? Em Mianmar. O Brasil não é Mianmar, cara. O Brasil é uma das maiores economias, está entre as 10, já foi a 6ª, 7ª, entendeu? Não dá, o Brasil em uma semana viraria um pária. Como é que os militares vão embarcar numa coisa dessa, de dar um golpe? Não teria, o golpe já estava sendo dado por dentro pelo Bolsonaro. É isso que eu acho. Claro que a questão dos Estados Unidos é muito importante, mas acho que o contexto é um pouco mais amplo do que isso.
Não tem o povo na rua que eles imaginavam, né, Fábio Vitor? Não tem. Eles ficam falando, milhões na rua. Não tem esses milhões, gente. Eu ando aqui por Brasília, eu não vejo ninguém na rua, a não ser esses fanatizados. Mas você tem uma franja fanatizada que é importante. Né? Você tinha bastante gente na frente dos quartéis. Aí mesmo, em Brasília, no SMU, lá na frente do Forte Apache, você tinha, sei lá, milhares. Alguns milhares. Aqui na frente do Comando Militar do Sudeste também. E eu acho impressionante, porque isso começou quando isso começou, Sinara, que foi ali por volta de 2015, quando o Mourão começou a vir falar de se meter militar, se meter em política, e começaram aquelas passeatas para derrubar a Dilma. Você tinha, vamos lembrar, o comandante Vila Rebouças chamou esses caras de 3 loucados. Você lembra disso? Ele deu uma entrevista que ele disse: tem uns 3 loucados pedindo golpe militar e tal. Aí você diz, olha só, esse cara é legalista e tal. Todo mundo caiu nessa miragem do Vila Rebouças legalista e democrata e tal. Né? Eu, inclusive, eu faço uma autocrítica aqui no meu livro, que eu digo, eu fiz uma entrevista com o Vila Rebouças em 2017, na Folha ainda, antes de ir para Piauí, que é onde eu mergulho de ver nesse tema. Mas eu fiz uma entrevista e eu boto na introdução uma voz moderada em meio aos grupelhos que pedem intervenção militar. Não foi só você, o próprio agente do PT, o Wagner, achava que era. Todo mundo. Eu boto o Wagner falando do Vila Rebouças como um grande brasileiro, como um grande. Eu recupero uma coisa que o cara do cafezinho lá, o Miguel do Rosário, trata o Vila Rebouças dizendo: a grande imprensa ignora que o general Vila Rebouças está aqui tentando impedir a politização das Forças Armadas, mas ninguém dá voz a ele. O Miguel do Rosário dizia isso, entendeu? Então, assim, todo mundo achou. Na imprensa, na academia, porque ele deu sinais dúbios realmente, entendeu? E porque todos nós ficamos um pouco encantados com aquela coisa de um comandante militar falando. Isso foi um erro nosso, um erro de todo mundo. Entendeu? Olha que legal, um comandante militar dando entrevista, eu também quero ouvi-lo. Quando, na verdade, a gente tinha que dizer, peraí, será que a gente precisa ouvir comandante? Por que comandante precisa falar? Por que comandante precisa dar pitaco? Ele começa dando pitaco sobre isso aqui, e daqui a pouco ele está dando pitaco sobre aquilo que ele não deve dar. E foi o que aconteceu. Né? E ele foi uma coisa importantíssima. Disse, o exército é mudo. O grande mudo começou a falar. E eu conto, Sinara, no livro, que a questão não foi só o tweet, que antes do tweet... Deixa eu mostrar aqui para a galera que está assistindo o livro. O livro é esse aqui, tá? Poder Camuflado, do Fábio Vitor, está saindo pela Companhia das Letras, Os Militares e a Política do Fim da Ditadura, a Aliança com Bolsonaro. Depois eu vou falar do relançamento. Você não acha que a gente também errou, também devemos fazer um meia-culpa? Que nós subestimamos o Bolsonaro demais, ele de burro não tem nada, né? Sim. Ainda hoje as pessoas falam que ele é burro. Não, ele não é burro, ele é tosco. Não. Você sabe quem é que me chamou a atenção para o fato dele não ser burro? Sabe quem foi? Eu continuava a dizer nas redes, o Bolsonaro é o burro, burraldo, não sei o quê. Dei entrevista falando que ele era burro. Foi o Lula. O Lula, quando estava preso, ele falou assim, a esquerda precisa parar de achar que o Bolsonaro é burro. Gente burra não vira presidente da República. Ele falou isso. Ô, Sinara, e a sensibilidade, a habilidade, o tino político que o Bolsonaro teve para ser a pessoa certa, no momento histórico certo, para incorporar todas as demandas de conservadores, evangélicos, Forças Armadas, todas as forças conservadoras brasileiras. Quando rola aquela tempestade perfeita de Lava Jato, Comissão da Verdade, impeachment de Dilma, de povo na rua, foram multidões à rua. Multidões à rua. Não foi uma coisa prosaica aquilo que aconteceu em 2015, 2014. Eram multidões na rua, a gente sabe disso. Quem era o líder que estava posicionado para incorporar todas essas demandas? Era o Bolsonaro. Ele se preparou para isso. Com muita tosquice,
né, em programa em CQC, em Luciana Gimenez, em Fazendo Grotesco. A mídia deu muito espaço a ele, né? Muito espaço, mas não só isso, também indo em formatura da AMAN, em se reconciliando com o Exército, conversando com empresário, em caminhoneiro. Na greve dos caminhoneiros em 2018, foi ele que foi lá para vocalizar a coisa da pauta dos caminhoneiros. Então, assim, esse cara foi uma antena histórica, e isso é de muita habilidade. É por isso que os generais acabam respeitando, mesmo ele sendo um capitão. Você acha que essa pessoa que fez toda essa estratégia é o Carluxo? Não, eu acho que a cabeça da história é ele e o Bolsonaro. O Carluxo teve um papel muito importante na estratégia digital. A dizer, olha, pai, essa ferramenta é importante, vou te mostrar aqui como a gente trabalha com ela. E ele soube trabalhar, eles souberam trabalhar. O Carluxo foi muito importante porque é mais novo, sabia mexer melhor naquilo e tal. Sem dúvida foi o cara. Mas, assim, o cara que disse como fazer e tal foi o Bolsonaro, assessorado por muitos colegas militares, por muitos colegas, enfim, da própria política, né? O Bolsonaro, Sinara... Mas esses Steve Bannon da vida... Entraram depois, né? Entraram quando ele já era... já viram que ele era um cara... Já era o mito. Que já era um cara... e ele soube, junto com o Carluxo, movimentar esse submundo digital como ninguém soube fazer no Brasil. Nossa, outro dia, Fábio Vitor, eu vi uma matéria impressionante sobre a ascendência que o Bolsonaro conseguiu sobre os gamers. Sim. Sobre os gamers, cara. Sim. Ele construiu toda uma narrativa e deu muitas coisas mesmo. Ele realmente diminuiu vários impostos relacionados aos videogames e, com isso, ele conquistou todo um setor aí. Imagina, eles ficam jogando, né? Nossos filhos estão jogando aqueles joguinhos e os caras estão jogando a mensagem bolsonarista no meio, né? E até porque tem vários universos que se seduzem por essa coisa do troll que é Bolsonaro, né? Por essa coisa desbocada, de ameaçar, porque isso é a linguagem do nosso tempo, Sinara. É a linguagem do zoeiro, troll, do hater, da treta, entendeu? É o cara que está ali para causar, é a linguagem do meme, é a linguagem da confusão, é a linguagem da zoeira. Você não sabe se está falando sério, se está brincando, mas pouco importa, entendeu? O que importa é estar lá se posicionando. É o cara que não liga para nada. Esse cara é autêntico. Esse cara não sei o quê. E ele foi pegando gamer. O Ciro depois tentou pegar uma carona nisso, né, fazendo Ciro Games. Mas quem estava ali posicionado para isso era o Bolsonaro, já há mais tempo, né? E ele é um cara que, assim, no Congresso ele falava, veja, tem foto aqui do Bolsonaro com o Aldo Rebelo e o Genuíno. O Bolsonaro defendeu, você sabe que o Bolsonaro votou no Lula, né? Eu vi esse vídeo. Votou no Ciro. E ele, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, ele foi na Granja do Torno para defender o Aldo Rebelo como ministro da Defesa. Ele já defendeu o Genuíno ou o Aldo Rebelo como ministro da Defesa. Ele era próximo desses parlamentares. Então, assim, ele era tosco? Era grotesco? Era. Fazia todo dia 31 de março, fazia algum happening estapafúrdio para defender o golpe. Fazia tudo isso de uma presepada, mas ele é um cara que conversava com muita gente, ele é um cara que transitava ali, era um cara folclórico do baixo clero, mas não era um burro. Não era um burro. E eu acho que sim, a gente deve fazer uma meia-culpa, porque eu lembro que até o primeiro turno de 2018, ninguém achava. Claro que você tem um ou outro, né? Acho que tem um cara se eu não me engano, como é que chama, do mercado popular, que um cara que trabalha com pesquisa que tinha dito antes que ele podia... São raros. Você encontra raros que disseram em 2017, em 2018, disseram, esse cara tem chance. Muita gente, porque todo mundo achava que era fogo de palha. Todo mundo dizia, olha, esse cara extremista está crescendo. Mas, na hora do vamos ver,
O Brasil não está acostumado com isso. O Brasil não é um país radical. O Brasil vai escolher entre PT e PSDB, como sempre foi. O Brasil vai não sei o que. Não deu, né? Nós mostramos nossa cara. Assim, o Brasil é radical, populista, extremista. É capaz de eleger um cara assim. Mas a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, Fábio Vitor. Passa rápido aqui, viu? Passa rapidinho. Foi bom. Conversa boa. Muito boa. E aí, como todos, gente, que vem aqui no nosso programa, o Fábio Vitor também trouxe as famosas dicas culturais para vocês, tá? A primeira dica dele é um filme que está no Prime, que se chama Argentina 1985. A gente tem o cartaz dele aí, né, Gui? Olha só, Argentina 1985, um filme de Santiago Mitre com Ricardo Darín, né, o ídolo aí, o onipresente Ricardo Darín, e o ator Peter Lanzani, que esse é novo, que eu não conhecia. Por que você resolveu sugerir esse filme? Depois eu quero fazer um comentáriozinho também. Então, Sinara, eu até tinha dito, Sinara, eu pensei no 1985, primeiro pelo tema, né? Eu não queria que as pessoas pensassem que eu só penso nisso, mas ao mesmo tempo, já que o papo é sobre isso, e esse filme está tão atual e sendo tão falado, né? Eu até brinquei com a Sinara, falei, putz, filme eu podia até recomendar o 1985, mas está tão falado que é melhor não. Aí a Sinara falou, mas ninguém recomendou ele ainda aqui. Falei, então vamos nessa. Esse filme, Sinara, mostra um pouco as diferenças entre Brasil e Argentina. O Darín faz um promotor que vai julgar os comandantes militares pelas violações de direitos humanos na Argentina. E a Argentina enfrentou esse passado da ditadura de frente. Não fez como o Brasil de jogar sujeira embaixo do tapete, né? Eu acho que é admirável o que a Argentina fez, que é também, guardadas as diferenças culturais, o que o Chile fez, o que o Uruguai fez e do que outros países fizeram no que se chama de justiça de transição. A justiça de transição no Brasil foi falhada, foi uma grande conciliação, um grande acordão. Aliás, abrindo um parêntese aqui, você citou o Felipe González, eu ia falar naquela hora, como a espanhola. A espanhola Sim. também foi uma transição negociada. Até hoje não se sabe quantas pessoas o regime de Franco matou, porque o que acontece na Espanha? Franco é o ditador e ele só sai, né? Ele só deixa ao trazer a monarquia de volta, né? O rei Juan Carlos volta para a Espanha, a monarquia volta para a Espanha pelas mãos do senhor Franco. Isso é importante que se diga, né? Porque às vezes as pessoas são contra os separatismos na Espanha e desconhecem essa história, que o rei ele volta pela mão do ditador Franco e aí ele faz o processo de transição, né? E tem o primeiro-ministro, o primeiro presidente de governo, que é o Felipe González. Então, assim, eu entendo a posição do Felipe González, mas é fato que a Espanha também, como o Brasil, o último filme do Almodóvar mostra isso claríssimo, né, Fábio Vitor? Porque eu não conheço, eles vão atrás de covas, atrás de covas onde as pessoas estão enterradas, que ninguém sabe nem quem foi que está lá até hoje. É verdade. E é um belo filme também, mais um belo Almodóvar. Eu não conheço em detalhes o processo espanhol, eu acho que sim, Pacto de Moncloa e não sei o que e tal. Acho que também se jogou muita sujeira embaixo do tapete em nome de um acordão, mas acho que houve algum avanço maior, me corrija se eu estiver errado, ou depois vamos pesquisar melhor, alguma coisa pelo menos em relação a pedido de desculpa por parte das Forças Armadas, porque é o que acontece no Brasil. Eu conversava com o Paulo Vanucci, porque eu dizia, Vanucci, mas e aí? E ainda existem setores da sociedade que acham um absurdo que não haja revisão da lei de anistia, que não haja nenhuma punição, mas a questão já foi para o Supremo já rejeitou a revisão da lei de anistia, eu acho que isso não vai voltar. Como é que se faz? Aí o Vanucci diz, olha, mas não vai se esperar também punição agora, porque a maioria desses caras morreu, entendeu? Ou então estão muito velhos.
mas deveria ter existido, e ainda cabe, um pedido de desculpas. É aí que eu falo do simbolismo das coisas, Sinara. Jamais as Forças Armadas brasileiras vieram a público para dizer, olha, nós erramos. Muito pelo contrário. O que elas fazem é o oposto disso. Elas se orgulham do que houve. Elas acham que fizeram cumprir uma missão histórica e devem ser parabenizadas por isso. É verdade que houve apoio no momento do golpe, como eu digo, golpe civil, mas depois, o que aconteceu dali para frente, sobretudo nos anos mais duros ali, não tinha apoio, tirando entre eles e de uma franja radicalizada, não existiu apoio, eles deveriam se envergonhar disso e pedir desculpa disso, nunca pediram. E não há o menor sinal de que fariam. Talvez esse fosse um meio termo interessante para o Brasil. Entendeu? Dizer, não vamos falar em reparação, não cabe mais, vamos passar a bola para frente, mas vamos ter. Já houve um pedido de desculpa do Estado brasileiro. O Fernando Henrique fez, depois o Lula fez, enfim, em nome do Estado. Mas por parte dos comandantes militares, jamais. Eles nunca pediram desculpa. Então, essa é uma questão. Então, o 1985 é por causa disso. Né? O nosso ministro Toffoli, mais uma vez citando ele, outro dia foi dizer em Nova York, não sei se você viu no evento do Dória em Nova York, ele foi criticar a Argentina, porque a Argentina eles ficam se matando por coisa, isso não deve fazer. Ele queria pedir pacificação no Brasil e foi depreciar a Argentina. Né? Achei uma loucura aquele comentário dele. Né? Eu acho que quem quer saber o que é uma justiça de transição, nossa, está refletindo uma luz de final de tarde num prédio. Eu estou parecendo um iluminado. Aqui o sol foi embora já. Eu acho que o Argentina 1985 é um bom exemplo de uma justiça de transição menos avestruz e menos acordão do que a brasileira. Né? Por Sim. Isso que eu resolvi indicar esse filme. E o outro livro... Você quer fechar a janela? O outro livro que ele indica é o Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo no Brasil, de 1917 a 1964, do Rodrigo Pato Samota, que saiu pela editora Eduf. Por que você indicou esse livro, Fábio? Eu indiquei. Quem acompanhou a nossa conversa deve saber que o que a gente vive hoje muito se deve ao anticomunismo histórico das Forças Armadas. O Bolsonaro é fruto disso e é mensageiro e é cadeia de transmissão disso. Né? Ele também soube utilizar isso. A raiz do anticomunismo histórico das Forças Armadas é muito bem explicada por esse livro, né? Que está ali na Revolta Comunista de 1935, até um pouco antes e depois... E o Rodrigo Pato Samota, que é um professor da Federal de Minas, salvo engano, e também da Federal Fluminense, eu sei que ele é mineiro, enfim, mas eu li esse livro, eu tinha lido esse livro e ele foi relançado recentemente, no meio da pandemia, em 2021. E eu comprei a nova edição, tem um prefácio muito bacana dele, e me ajudou muito a entender, sobretudo no capítulo em que eu falo da raiz do anticomunismo nas Forças Armadas. Eu acho que para entender... o momento atual, é preciso entender como nasce esse anticomunismo. É por isso que eu indico esse livro, ainda ficando no tema dos militares. Né? Pelo menos na dica musical eu fujo um pouquinho. Último, ele indica esse site aqui. Coloca aí para a gente compartilhar, Gui. Esse site que chama Violão Brasileiro. Olha só, gente, tem rádio, tem tudo. Vai descendo aí, Gui, para a gente ver, dar uma olhadinha aí no site. Olha Acervo Digital do Violão Brasileiro. Isso é um projeto belíssimo, grandioso, de Alessandro Soares, Elcilene Leocádio e vários parceiros. Eu não sou violonista, mas sou um grande apreciador de violão popular, violão clássico, violão erudito. Nesse portal, você tem... Olha aí a Gal, Antologia de Violão Você da tem Gal. Vídeo, você tem rádio, você tem dicas de show, você tem dicas de discos para comprar. É uma coisa belíssima. Você conhece grandes violonistas brasileiros a partir desse portal.
Isso é um projeto antigo do Alessandro e que ele foi aprimorando, está cada dia mais bonito, cada dia mais legal. Quem gosta de violão, ou seja, aí você tem choro, você tem samba, você tem valsa, você tem violão clássico, você tem... Eu sou um grande entusiasta desse projeto e acho que quem gosta de violão e de música brasileira deveria conhecer o acervo digital do violão brasileiro. E aí a gente foge um pouco. Acho que não vai ter dobrados, nem marchas militares dentro desse site, mas aí a gente foge um pouquinho da temática, né, para dar uma refrescada aí na sexta-feira, que hoje o programa é de sexta, né? Olha só, www.violãobrasileiro.com.br, violão sem o tio, violãobrasileiro.com.br. Fábio Vitor, foi um prazer enorme falar com você, amigo. Sinara, só falta a gente conversar mais numa mesa de bar em São Paulo, que será muito mais agradável. Quando vier a São Paulo... vamos fazer isso sem falta. Faz muito tempo que a gente não se encontra, né? É verdade. E foi um prazer muito grande. Desde que sua barba era escura e meu cabelo era pintado. Exatamente. Mas foi um prazer muito grande para mim. Querido. Um beijo muito grande. Até a próxima. Sinara, deixa eu só, me permita falar dos lançamentos. Já temos Coloca 3 lançamentos. na tela para a gente, Gui, que fica melhor. Eu tenho a capa dele aqui, aí você fala direitinho. Aí. 3 lançamentos marcados de Poder Camuflado. Infelizmente, ainda não em Brasília, mas temos 3. O primeiro no Rio de Janeiro, 29 de novembro. 29 agora, na Livraria da Travessa de Botafogo, a partir das 19. Em São Paulo, dia 1º de dezembro, na Megafauna, que é aquela livraria relativamente nova, embaixo do Copão, uma livraria linda. 1º de dezembro, que é uma terça-feira, também a partir das 19, na Megafauna. E, por último, dia 20 de dezembro, no meu Recife, a minha cidade, para onde eu sempre acabo voltando, embora esteja exilado há um bom tempo. Mas, enfim, volta e meia eu estou lá, minha família vive lá, eu tenho grandes amigos lá. E dia 20 de dezembro, na Livraria da Jaqueira, do Parque da Jaqueira, também, 19 horas. Essas 3 já estão confirmadas e vão aparecer outras. Enfim, eu quero estar sempre tentando conversar, tentando divulgar o livro. O tema continua quentíssimo, né, Sinara? Felizmente ou infelizmente. Cada vez mais. Pois é. Um beijo grande, um abraço. Um beijo grande, muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.